Próximo texto, a controvérsia monotelita, o terceiro concílio de Constantinopla em 681. Seguindo, Calcedônia provocara o cisma monofisista do Oriente, e a tendência monofisista do segundo concílio de Constantinopla não revogara a definição de Calcedônia. Entremente, a ameaça que os persas e os árabes representavam para o império do Oriente tornaram o cisma um perigo político. Ciro, patriarca de Alexandria, encorajado pelo imperador Heráclito, sugeriu ao Papa Honório que os cismáticos poderiam ser reconciliados por uma fórmula proposta por Sérgio de Constantinopla, que admitiu as duas naturezas, mas uma só operação ou vontade divina humana. Honório, que parece ter considerado a terminologia como coisa indiferente, sobre a base de que a impecável vontade humana de Cristo não podia estar em conflito com sua vontade divina, e que as duas vontades, agindo em uníssono, não podem se distinguir de uma só vontade, concordou com esta fórmula monotelita, a qual foi publicada por Heráclio em Ecteses, em 638. Deixa eu ver aqui, continuando, era Heráclio, tá, gente? Eu falei Heráclito, desculpa. Mas os sucessores de Honório viram aí uma ponta de lança monofisista, e em 649 Martinho condenou a Ecteses. Seguiu-se um cisma que durou até 681, quando a conquista árabe do Egito e da Síria terminou com toda a motivação para se buscar uma reconciliação com os monofisistas às custas do Ocidente. O imperador, depois o patriarca, pediu orientação ao Papa Ágato e um concílio, contado como sendo o sexto ecumênico. Deixa eu ver, o sexto ecumênico se reuniu no Trulus, ou seja, o recinto abobadado do palácio. Os monotelistas, inclusive Honório, foram condenados e o cisma terminou. Então, mas eles foram condenados o quê? A morte? Não, a questão de lembra do lá atrás, lá atrás não, lá historicamente lá na frente, mas antes do intervalo, quando eu falei sobre o patriarca da Igreja do Oriente que condenou a Igreja Católica. O condenar fica naquela situação de por exemplo, você, por exemplo, eu não te reconheço mais, fica mais nessa situação. E aí pegamos também, deixa eu ver aqui, isso, vamos agora para o texto escrito mesmo. Então, pegamos também duas vontades naturais nele, bem como duas operações naturais, energiai, sem divisão, sem mudança, sem separação, sem partilha, sem confusão. Porque lembra, havia um perigo de parecer que eram duas pessoas. Havia o perigo de parecer que era uma pessoa com uma capa para aparentar que era Jesus, que era uma pessoa só. E nesse caso aqui, está dizendo, tudo, né, tá junto, certo? E nesse caso, duas vontades naturais não contrárias, que Deus o afaste, como afirmam os ímpios hereges. Mas sua vontade humana, seguindo a vontade divina e onipotente, não lhe resistindo, nem se lhe opondo, mas antes sujeita a ela, pois a vontade da carne tinha de ser dirigida e estar sujeita à vontade divina, segundo o sapientíssimo Atanásio. Porque assim como se diz que sua carne deve ser e é a carne de Deus, verbo, assim se diz que a vontade natural da carne pertence a Deus verbo, como de fato pertence. Ele mesmo diz: desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 6,38, designando como própria a vontade da carne, visto que a carne se tornou sua própria carne. Portanto, assim como sua santíssima e imaculada carne, vivificada pela alma, não foi destruída ao ser deificada, mas continuou no seu próprio estado e esfera,
assim também sua vontade humana não foi destruída ao ser deificada, mas antes foi preservada, como diz Gregório o teólogo. Pois o querer que entendemos ser o ato da vontade do Salvador não é contrário a Deus, mas inteiramente deificado. Fala, Jesus. Pensei que você tinha feito sinal. Aí nesse caso aqui, 9:43. Nesse caso aqui, a gente viu, né, uma situação em que há todo um embate, há toda uma postura do tipo: não, Jesus é Deus e é uma pessoa só. Não tem esse negócio de Jesus é um ser criado, é uma criatura, não sei o que lá, e tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas ali, não. É uma pessoa só e é uma pessoa divina.